fogos silenciosos. A cidade de Maré Alta sempre acreditou que o mar guardava memórias. Não era uma crença turística, dessas usadas em folhetos coloridos. Era algo antigo, sussurrado entre gerações, dito em tom baixo quando o vento noturno trazia cheiro de sal e ferrugem. O mar vê, diziam. E às vezes responde. Na última noite do ano, ninguém pensava nisso. A praia estava cheia como nunca. Barracas improvisadas, crianças correndo com pulseiras luminosas, adultos equilibrando copos de plástico com espumante barato. O palco montado perto do pier tocava músicas animadas, e o telão marcava a contagem regressiva em números gigantes e pulsantes. 10, 9, 8. Helena puxou o casaco mais para perto do corpo. Não estava frio, mas algo a incomodava desde que chegara. Um silêncio estranho entre as ondas, como se o mar estivesse prendendo a respiração. "Você tá bem?" perguntou Lucas, seu irmão mais novo, ajeitando a câmera no tripé. "É só ansiedade de ano novo?" Ela forçou um sorriso. "Deve ser." Lucas queria registrar os fogos. Sempre quis. Desde criança dizia que aquele momento parecia um portal. Um segundo suspenso entre o que foi e o que ainda não existe. 3, 2, 1. À meia-noite, o céu explodiu em cores. Ou deveria ter explodido. O primeiro rojão subiu como esperado, deixando um rastro dourado. Abriu-se no alto em um círculo vermelho intenso. As pessoas levantaram os braços, sorriram, mas não houve som. Nenhum estrondo, nenhum estalo, nenhuma vibração no peito. A praia inteira congelou por um instante. O sorriso coletivo morreu aos poucos, como uma vela apagada sem vento. "O som falhou?" Alguém gritou. Outro fogo subiu, azul, depois verde, depois branco. Silêncio absoluto. E então, por uma fração de segundo, curta demais para ser um truque óbvio, longa demais para ser ignorada, algo apareceu dentro das luzes. Helena sentiu o estômago revirar. Dentro do círculo luminoso havia silhuetas humanas. Não eram sombras comuns. Estavam suspensas, imóveis, como se penduradas por fios invisíveis. Braços caídos, cabeças inclinadas em ângulos impossíveis, pernas levemente dobradas. Pessoas enforcadas no céu. O fogo se apagou. Um murmúrio percorreu a multidão, nervoso, desconexo. "Vocês viram isso? Foi projeção? Alguma brincadeira artística?" Lucas abaixou lentamente a câmera. "Helena." A voz dele tremia. "Aquela silhueta. Parecia com... Não." Ela cortou rápido. "Foi impressão." Outro rojão subiu. Dessa vez ninguém comemorou. Quando explodiu em amarelo, as figuras voltaram, mais nítidas. E Helena reconheceu algo que fez o ar desaparecer de seus pulmões. O vestido listrado, o coque torto, o colar de conchas. Era Dona Célia, a vizinha que estava ali na praia, a menos de 20 metros deles, rindo alto e abanando um leque. Helena virou-se imediatamente para o local onde Dona Célia estava. O espaço estava vazio. O leque caiu na areia. "Cadê a Célia?" Alguém perguntou atrás dela. "Ela estava aqui agora." Antes que alguém respondesse, um grito ecoou. O primeiro som real da noite. "Ela tá no céu." Outro fogo explodiu, roxo dessa vez. E lá estava Dona Célia, pendurada na luz, os pés balançando lentamente, como se uma brisa inexistente os movesse. O pânico se espalhou. Pessoas começaram a correr, tropeçar, empurrar. Crianças choravam. O palco desligou. O telão apagou. E os fogos continuavam. Cada explosão silenciosa trazia novos rostos, novos corpos suspensos. E a cada fogo, alguém desaparecia da praia. Helena segurou o braço de Lucas com força. "A gente precisa sair daqui. Agora." Eles começaram a se mover contra a multidão. Mas era como nadar contra uma corrente invisível. O chão parecia mais pesado. O ar, mais denso. Um homem caiu à frente deles. Quando Helena tentou ajudá-lo a levantar, percebeu que ele tremia inteiro. "Eles estão trocando a gente," ele murmurou. "Estão trocando." "Quem?" Helena perguntou. Ele apontou para o céu. Um novo fogo explodiu. Helena viu Lucas pendurado ali. O mundo se partiu. "Não!" Ela gritou, olhando desesperada ao redor. Lucas ainda estava ao seu lado, vivo, ofegante. "Eu tô aqui," ele disse. "Eu tô aqui." Mas no céu, a silhueta dele balançava lentamente, os traços inconfundíveis. Isso não faz sentido," Helena sussurrou. "Faz," disse uma voz atrás deles. Eles se viraram. Era seu Augusto, o antigo faroleiro, aposentado havia décadas. Pouca gente gostava dele. Diziam que falava demais com o mar. "O mar devolve."
Ele continuou olhando para os fogos. Sempre devolve o que foi deixado. O que o senhor está dizendo? Helena perguntou desesperada. Seu Augusto respirou fundo. Há muitos anos, quando Maré Alta quase desapareceu, fizeram um acordo, não escrito, não dito em voz alta. Todo ano na virada, algo era oferecido. Um esquecimento coletivo. Um silêncio. Isso é loucura! Lucas gritou. É tradição, corrigiu o velho. Só que este ano, o som acabou. Como se respondesse às palavras dele, os fogos começaram a mudar. As cores ficaram mais pálidas. As silhuetas mais próximas, maiores. Algumas pessoas começaram a surgir no meio da multidão de repente, paradas, encharcadas, olhos vazios, iguais às figuras vistas no céu. Uma mulher agarrou Helena pelo braço. Eu estava lá em cima, sussurrou. E agora eu voltei. Mas acho que não era para eu voltar. Ela caiu dura na areia. Lucas puxou Helena. O farol, ele disse. Se a cidade começou lá, talvez termine lá. Eles correram em direção ao morro, enquanto atrás deles a praia se tornava um palco de substituições impossíveis. Pessoas sumiam, outras apareciam silenciosas, pingando água salgada. Quando chegaram ao farol, o céu inteiro se iluminou de uma vez. Um único fogo gigantesco, branco como ossos. Dentro dele, toda a cidade pendia no ar. Helena sentiu algo puxando seu peito, como um anzol invisível. O mar começou a avançar, centímetro por centímetro, sem ondas, sem barulho. Helena, Lucas disse, a voz distante. Se alguém ficar, talvez o outro escape. Ela olhou para ele, para o céu, para o mar que subia em silêncio. E então o farol apagou. No escuro absoluto, Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O primeiro som que Helena ouviu foi água. Não o barulho de ondas, nem o choque violento do mar contra pedras, mas um gotejar constante, lento, como se algo estivesse pingando dentro do mundo. Ela abriu os olhos com dificuldade. Estava deitada sobre areia fria, encharcada. O céu ainda estava escuro, mas não completamente. Uma luminosidade opaca, leitosa, vinha do horizonte, como se a noite estivesse se dissolvendo sem jamais virar dia. Helena tentou se mover. Seu corpo respondeu com atraso. O peito doía, como se tivesse sido apertado por mãos invisíveis durante tempo demais. O ar entrava raso, carregado de sal. Lucas! Chamou a voz rouca. Nenhuma resposta. Ela se ergueu com esforço e percebeu que não estava mais na praia lotada de antes. Maré Alta havia mudado. A areia se estendia larga e vazia, marcada por pegadas que não levavam a lugar algum. Passos que começavam de repente e terminavam sem continuidade, como se pessoas tivessem surgido ali, ou desaparecido. O palco não existia mais. As barracas haviam sumido. No lugar da multidão, havia apenas objetos espalhados, sapatos, bolsas, celulares quebrados, uma câmera caída perto da linha d'água. Helena correu até ela. Era a câmera de Lucas. O visor estava trincado, mas ainda funcionava. Tremendo, ela apertou o botão de reprodução. As imagens começaram normais. A praia cheia, a contagem regressiva, o primeiro fogo silencioso. Então a câmera caiu, mas continuou gravando. O chão, pernas correndo, gritos. E por fim, algo que fez Helena prender a respiração. A lente havia captado o céu no instante do fogo branco final. As silhuetas não estavam apenas penduradas. Elas olhavam para baixo. E algumas sorriam. Não, Helena sussurrou, desligando o aparelho. Foi então que ouviu passos atrás de si. Ela se virou rápido. Uma mulher caminhava lentamente pela areia, os pés deixando marcas molhadas, os cabelos grudados ao rosto, o vestido colado ao corpo como uma segunda pele de água. Helena reconheceu o colar de conchas. Dona Célia? A mulher parou a poucos metros. Os olhos estavam abertos demais, sem piscar. Eu não fiquei, disse ela, a voz ecoando como se viesse de dentro de um poço. Eu voltei. Onde está meu irmão? Helena perguntou, dando um passo à frente. Dona Célia inclinou a cabeça. Depende, respondeu. De onde você está agora? Antes que Helena pudesse perguntar qualquer coisa, a mulher começou a se desfazer. Não caiu, não desapareceu de uma vez. Ela escorreu. Como água que perde a forma, o corpo de Dona Célia se diluiu na areia, deixando apenas o colar, que rolou até os pés de Helena. O mar recuou alguns metros. E então vozes começaram a surgir, vindas do farol. Helena correu. O farol de Maré Alta ainda estava lá, mas parecia mais antigo. A tinta descascada revelava camadas e mais camadas de branco amarelado.
como se tivesse envelhecido décadas em poucas horas. A porta estava aberta. Lá dentro havia pessoas. Poucas, silenciosas, todas molhadas. Entre elas, seu Augusto. Eu sabia que você acordaria aqui, disse ele sem surpresa. Alguns acordam, outros ficam suspensos. Onde está meu irmão? Helena repetiu, a voz quebrada. O velho apontou para cima. Helena seguiu o gesto e viu algo impossível. O interior do farol não terminava no teto. Acima deles, onde deveria haver concreto, havia céu. E nele, penduradas como reflexos em água parada, estavam as silhuetas. Mais próximas agora, grandes, detalhadas. Lucas estava entre elas. Os olhos fechados, o corpo imóvel, mas o peito subia e descia lentamente. Ele está vivo, Helena disse, mais afirmando do que perguntando. Está preso no intervalo, respondeu seu Augusto, como muitos antes. Antes de quê? O velho respirou fundo. Antes do som voltar, Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio não foi um erro, foi? Não, ele disse. Foi o sinal de que o acordo se rompeu. Sentada num canto, uma jovem começou a chorar baixinho. A gente sempre escutou os fogos, murmurou ela. Sempre. Mesmo quando eram poucos. Mesmo quando falhavam. O barulho mantinha eles longe. Eles quem? Helena perguntou. Seu Augusto olhou para o mar, visível através da porta aberta do farol. Os que ficaram quando a cidade quase afundou. Os que foram prometidos e nunca devolvidos. O mar guardou. E agora? Cobra com juros. Um tremor leve percorreu o chão. Lá fora, o mar começou a subir outra vez, não em ondas, mas como um lençol silencioso avançando. Quando a água chegar ao primeiro degrau, disse o velho, os que estão pendurados descem. E os que estão aqui? Helena perguntou. Tomam o lugar deles. O farol estremeceu. No céu acima, as silhuetas começaram a se mover. Não caíam. Desciam devagar, como marionetes puxadas por fios invisíveis. Helena sentiu algo puxando seu peito outra vez. Não, ela disse. Não eu. Seu Augusto a encarou com pena. O mar não escolhe pelo medo, disse. Escolhe pelo vínculo. Lucas abriu os olhos lá em cima e olhou diretamente para ela. A água alcançou o primeiro degrau do farol. Helena deu um passo para trás. Depois outro. Sentiu o colar de conchas apertar em sua mão, quente como se tivesse acabado de sair do sol. E naquele instante ouviu algo que não escutava desde a meia-noite. Um estalo distante, fraco, quase imperceptível. Mas era som. O primeiro fogo de artifício começou a subir no céu novamente. E ao invés de silêncio, um estrondo seco ecoou sobre maré alta. As silhuetas reagiram. Algumas subiram. Outras continuaram descendo. Lucas estendeu a mão. O farol começou a rachar. E Helena precisou decidir se correria para o mar, ou se aceitaria o lugar que sempre estivera reservado para ela. O céu voltou a se iluminar. O estrondo do fogo ecoou tarde demais. O som voltou ao mundo como algo estranho, deslocado, quase ofensivo. Não trouxe alívio, trouxe dor. Helena sentiu os tímpanos vibrarem enquanto o céu se rasgava em cores imperfeitas, borradas, como se o próprio ar estivesse doente. As silhuetas reagiram de forma desigual. Algumas foram puxadas para cima com violência, como corpos arrancados de um gancho invisível. Outras continuaram descendo, indiferentes ao barulho, como se o som não tivesse mais poder sobre elas. Lucas ainda descia. Helena! A voz dele ecoou, não pelo ar, mas dentro da cabeça dela. O farol tremeu com força. Uma rachadura longa se abriu do chão até o teto inexistente, revelando mais céu. Um céu errado, profundo demais, como o fundo do oceano visto de cabeça para baixo. Você tem que escolher agora, disse seu Augusto gritando para ser ouvido acima do caos. O som abriu a passagem, mas não vai mantê-la aberta por muito tempo. Escolher o quê? Helena gritou de volta. O velho apontou para o colar de conchas em sua mão. Isso nunca foi só um enfeite. É uma âncora. Helena olhou para o colar. As conchas vibravam levemente, ressoando com cada novo estrondo no céu. Ela sentiu imagens invadirem sua mente, memórias que não eram dela. A cidade antiga, casas sendo engolidas pelo mar, pessoas presas afogando-se em silêncio absoluto. E uma mulher muito parecida com ela, segurando aquele mesmo colar, caminhando voluntariamente em direção à água enquanto os outros observavam, salvos por seu sacrifício. Toda cidade que sobrevive ao mar precisa de alguém que fique, disse seu Augusto, agora com a voz cansada, quase aliviada. Alguém que segure o que quer voltar. Você sabia disso desde o começo? Helena sussurrou. Eu nasci devendo, respondeu ele.
Você nasceu escolhida. O mar alcançou o segundo degrau do farol. As pessoas molhadas começaram a subir lentamente, suas formas ficando mais sólidas à medida que recuperavam o peso da existência. Uma delas tropeçou, caiu, e começou a respirar como alguém que acabara de voltar de um longo afogamento. Lucas estava mais perto agora, o rosto pálido, os olhos cheios de medo. Se você vier, ele disse, eu fico. O mundo pareceu parar. Helena deu um passo à frente. Não, disse. Não é assim. Ela lembrou da câmera caída na praia, das silhuetas sorrindo, do mar que guardava memórias. O mar não queria corpos, queria testemunhas. Helena levantou o colar. Se eu ficar, ele solta todos? Seu Augusto fechou os olhos. Por um tempo. Ela sorriu com tristeza. Então é suficiente. Helena caminhou até a borda do farol, ignorando os gritos atrás de si. Cada passo fazia o colar pesar mais, como se estivesse puxando o mundo inteiro junto. O último fogo subiu no céu. Dessa vez fez som. Um som ensurdecedor. Quando explodiu, não mostrou silhuetas. Mostrou o mar. Helena entrou na água. Não afundou. O mar a recebeu como um espelho líquido, envolvendo seu corpo sem violência, sem frio. Ela sentiu o colar se desfazer em suas mãos, as conchas se espalhando como dentes antigos. As silhuetas se dissolveram. Lucas caiu. Foi amparado por mãos humanas antes de tocar a água. O farol parou de tremer. O mar recuou. E pela primeira vez naquela noite, as ondas fizeram barulho. Maré Alta acordou diferente no dia seguinte. Algumas pessoas não lembravam de tudo. Outras lembravam demais. Mas ninguém falou sobre silhuetas. Ninguém falou sobre o silêncio. Helena foi declarada desaparecida. Lucas deixou a cidade semanas depois, levando consigo a câmera quebrada. Em seus registros, um último arquivo surgiu sozinho, meses depois, quando ele já havia parado de tentar consertá-la. O vídeo mostrava o fundo do mar. Helena. Não morta, não viva. De pé, imóvel, os olhos abertos, observando. Quando Lucas ouviu o som do vídeo, desligou imediatamente. Porque não era água, era aplauso. E naquela mesma noite, Maré Alta anunciou o Réveillon do próximo ano, com fogos ainda maiores, ainda mais barulhentos. Como se o som pudesse para sempre manter o silêncio longe. Mas no fundo do mar, Helena piscou e sorriu.